Saudações, amigos do Treta Talks, mais um dia aqui a gente no estúdio da Solar TV, no pé da Pedra Grande. É um trava-língua do caceta isso aí, né? Quero ir lá. Senhores, estamos aqui com o meu parceiraço, Leandrão. Obrigado, Léo. cara, por ter Obrigado a vindo. você, poxa. Prazer estar aqui. Essa pedra eu não conhecia, vou combinar com o Ricardo aí, a gente faz uma trilha lá e dá uma passeada. Demora só 1 hora, né? A gente vai Pouca conhecer coisa. lá. Cara, aqui tem Obrigado, lugares João. maravilhosos aqui É na lindo, região, lindo né, cara? demais. Eu não conhecia Atibaia assim por dentro, né? Só passando ali na estrada, mas é lindo aqui, eu achei impressionante. Aonde você mora também é bem, muito lindo, né? É gostoso também, é tranquilo. É do Mas lado. lá em Preto também, né? É, lá Isso é é toda a região que ela é pura cana. muita coisa boa para se fazer, né, Leandro? Sim, não, Rio Preto é uma cidade que está sempre ali entre a primeira e a segunda melhor qualidade de vida do Brasil, mas é um sertãozão, né? Diferente. A gente não tem montanha, não tem pedra, não tem essa paisagem que vocês têm aqui. É impressionante. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês, cara. Ô, Leandro, a gente que agradece, cara. Aliás, vamos começar por aí, bicho. Eu sei um pouquinho da história, você já contou. Como que foi essa história de você ter vivenciado a parte profissional em São Paulo, parte da tua preparação, escola, formação, mas você voltou lá pro interior. Conta um pouquinho disso, cara. É uma história bem longa, né? Eu me formei em São Paulo, né? Fiz comércio exterior. Aí trabalhei em 2 empresas lá, aprendi muito sobre importação, né? Desde os 17 anos, eu fui para São Paulo com 17 anos. Depois eu fui para os Estados Unidos, né? Fiquei 10 anos lá, quase 10 anos, 9 anos e pouquinho. Trabalhei com comércio exterior também, e aí que eu voltei para minha cidade. Voltei de novo para minha cidade. Sempre foi um sonho meu também voltar para lá. É onde eu nasci, é onde tem todos os meus amigos, minha família. Meu filho já tinha 3 anos e meio, nasceu nos Estados Unidos. E a infância ela é um pouquinho diferente, né? A infância nossa aqui ela é bem melhor do que, modéstia à parte, não desmerecendo a infância dos americanos, mas como a gente não tinha muitas raízes lá, não tinha muita família, a gente achou melhor voltar. E meu filho hoje, imagina, desde quando ele chegou, aí ele se relaciona com a família, com os amigos, é muito diferente, bem mais caloroso a infância para ele. E o solar, ele desde lá, né, eu já fazia algumas negociações com o solar e meu sonho era abrir uma empresa de energia solar. Na época, quando eu voltei, em 2010, não tinha ainda resolução, a gente sabia que ela estava sendo discutida. Eu voltei em 2010, a gente abriu um negócio de produtos sustentáveis, no caso piso de bambu, que é a coisa mais linda, inclusive. E depois aí, a hora que começou a resolução, a gente já começou a estudar o mercado e a gente entrou no final de 2014. Estamos aí, estamos firmes. 2014. É uma vida, né, cara? São 9 anos aí que você tá. Parece que foi 8 anos, tá na paulada. Eu imagino que, assim, muita coisa aconteceu no setor, principalmente com relação a como os fabricantes olhavam para o Brasil, olhavam para o nosso mercado. E só isso deve ser uma jornada, você convencer os caras, né, de que você tinha um plano, pessoas capacitadas, um projeto, deve ter tido uma mega preparação, um estudo. Então, cara, não são tantas pessoas ou empresários que estão ainda olhando para o setor com esse carinho, vamos dizer assim, a necessidade de entender a complexidade e ir além do aspecto financeiro, mas do compromisso, tudo que tem a ver com as ações sustentáveis, as escolhas dos fornecedores. Eu imagino que isso tenha sido, cara, não é um negócio que foi um raio que caiu e que fez vocês se decidirem cair no setor. Realmente acho que é um pouco normal isso em todo o setor, né? A gente tem empresas e empresas, projetos e projetos. No nosso caso, quando a gente decidiu, né, fazer todo esse estudo prévio para definir que produtos que a gente ia trabalhar, como a gente ia atuar, qual que era o nosso modelo de negócio. Eu lembro muito bem na feira que a gente foi, na primeira feira de solar que eu fui fora do Brasil, eu levei um calhamaço de print, que eu ia no avião estudando, eu já tinha estudado todos aqueles prints. Aí eu cheguei nessa feira sem saber exatamente o que eu queria, porque inclusive o nosso fornecedor era P-Systems, o mercado era muito pequeno, a gente então menor ainda, né, que o mercado, e a gente querendo se aproximar da P-Systems, e a P-Systems não tinha muito interesse também no Brasil. Isso é um exemplo de um fornecedor. E para a gente convencê-los, né, teve algumas coincidências ali no meio, né? A gente foi numa feira errada, o pessoal só falava
eu só falava chinês, ninguém falava inglês, e achei lá um santo que falava inglês, que trabalhava na Ingle, o Paul, converso com ele até hoje, inclusive, e ele deu uma aproximada. Eu falei, pô, eu gostaria muito de trabalhar com um microinversor da P-Systems, eu tô vendo que tem várias marcas. Eu falei, Leandro, é onde você tem que ir, eles têm um projeto de P&D com a gente aqui, e eu vou fazer com que eles se aproximem de você. E eu lembro muito bem que ele falando, olha, a P-Systems, eles são os caras que hoje eles são pequenos, porque o mercado é pequeno, mas o mercado vai crescer muito e esse pessoal vai crescer muito também. E aí o pessoal começou a abrir mais as portas para nós. Mas não só esse caso, né? O que eu falei que é normal em qualquer mercado, hoje inclusive eu estava lendo uma matéria a respeito dos órfãos solar. Então, o que é isso? São empresas que abrem e fecham, as pessoas que compram de empresas que fecharam, elas ficam órfãs, ela fica sem assistência nenhuma, o sonho que ela tinha de ter um produto sustentável, ele dura até um problema que ele tenha e a empresa que não existe mais não vai dar assistência para aquele problema. Isso acontece em todos os lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2/3 das empresas elas fecharam, isso é dado estatístico lá, em um determinado período de tempo, se eu não me engano, de 2016 a 2019. Então, são 2/3 de clientes que vão acabar ficando órfãos. Na Austrália, em torno de um terço dos sistemas, eles são também órfãos. Ou seja, tudo isso a gente tem um cuidado para que não aconteça com os nossos parceiros. Nosso grande desafio é isso, deixar esse pessoal capacitado e dos clientes que são os nossos clientes, que eles não caiam nessa estatística. Logicamente que alguns estão menos preocupados com certificação, menos preocupados com treinamento, mais preocupados com venda. Quando o foco é só venda e o foco é só dinheiro, a tendência é que esse negócio não tenha longevidade. Então, isso não é diferente nos Estados Unidos, não é diferente na Austrália, não é diferente em nenhum mercado. No Brasil, eu acho que é até pior, porque no Brasil a gente tem, talvez pela condição econômica, né, do país, a gente tem aquele oportunismo. A pessoa, ela, às vezes não é nem pelo oportunismo, às vezes é por falta de opção. A pessoa está em um determinado setor, ela não está conseguindo ter sucesso ali e ela fala, bom, eu vou para o solar. E ela entra sem saber de nada, ela vende, o pessoal brinca, né, vende praca, e isso a gente tenta mudar. E a gente tem as duas certificações lá, né? Uma é da Totum, que foi junto com a BGD, e a outra que é a certificação Ecore. Então você tem de tudo. A gente tem cliente que liga bravo, porque, poxa, você vai me obrigar a me certificar? Fala, cara, não é obrigar. Você não precisa se certificar, você só não vai ter condição de frete grátis. Né? Mas eu te recomendo que você se certifique. Então essa preocupação nossa, o que eu acredito? Eu acredito que se os meus clientes eles estão crescendo, eu estou criando uma fidelidade entre eles e a Ecore, a Ecore vai continuar crescendo. Agora, se eu contar com a estatística mundial, por exemplo, dos Estados Unidos, de 2/3 das empresas quebrarem, ou seja, os clientes que eu tenho hoje, 2/3 daqui 2 anos, 3 anos, não vão existir mais. Então, eu vou ter que ficar constantemente procurando novos clientes, que às vezes são empresas novas, eu vou estar com o mesmo desafio sempre. Então, por que não pegar minha carteira e deixar essa carteira cada vez mais saudável, certificada, crescendo comigo? E é assim que a gente cresceu, né? Hoje a gente está num patamar muito legal de crescimento, a gente tem CD na nossa matriz lá em Mirassol, que é do lado de São José do Rio Preto, 16.500 metros quadrados, em Barueri são mais de 4.000 metros quadrados, centro de treinamento, Itajaí também a gente tem um galpão de 4.000 metros quadrados, a gente tem também um CD, que aí esse é terceirizado em Recife, dentro da FedEx, que a gente consegue fazer uma logística muito bem feita ali também. A gente tem em Natal um projeto piloto agora com um galpão um pouco menor, mas também está começando a rodar. Então, assim, a gente chegou num patamar que a gente quer continuar crescendo de uma forma saudável. Porque não adianta crescer se não for assim, né? Perfeito. Leandro, você falou muita coisa aí com relação ao jeito que vocês fazem negócio hoje, na estrutura que está no grupo hoje e as formas, né, os modelos que o negócio se adequou para poder atender esse setor, que é um setor que está pujante e a gente sabe que tem coisas que estão indo muito bem e tem uns entraves, né? Então, para ti, o que hoje é a grande treta do setor solar? Rapaz, não tem muitas, né? Agora, se eu fosse escolher uma, eu colocaria a falta de capacidade é a grande treta, né? A gente vê todo dia, não é que você vê uma vez por semana, uma vez por mês, é todo dia várias barbaridades que estão acontecendo, tem canais especializados em divulgar isso, e essa é a grande treta, né?
Uhum. Tirando, obviamente, tem outras também, né? Tem uma que é gigantesca, que são, por exemplo, importadores, às vezes por desconhecimento, igual você até mencionou na outra pergunta, né? O pessoal, ele é um importador, ele vai entrar no setor, ele não faz pesquisa de nada, ele vai lá e escolhe o preço mais barato. Uhum. E aí ele começa a trazer módulos com potência falsa, isso tem muito no Brasil. O pessoal nem imagina o tanto que a gente tem de módulos que são potência falsa, ou seja, etiquetado uma potência, na realidade ele tem uma potência ali em torno de 10% menor. Tenho casos comprovados disso, eu não fico fazendo, eu não posso estar divulgando isso também, as pessoas que me divulgam eu fico um pouco ali quieto, mas não é anormal encontrar isso. Então a gente tem essa treta da parte da fabricação, dos importadores que acabam se prostituindo ali pelo preço, por entrar no mercado sem conhecimento, sem preocupação com qualidade, e da parte do integrador, aí você vê que o integrador também aceita esses produtos. Então por isso que eu falo que a maior treta é o integrador aceitar esse tipo de comportamento. Porque se o distribuidor se ele tem esse comportamento, a tendência é que ele também não fique. A tendência dele é que seja um distribuidor temporário, um importador temporário. Depois ele sai do mercado e vai deixar todo mundo órfão. Uhum. Então, mas ele tem aderência no mercado. Hoje eu diria que 50% do mercado ele está consumindo desse tipo de distribuição. A gente sempre está fora dessa briga. A Ecore não faz loucura, ela não entra em briga de preço. A gente está preocupado com outra coisa, a gente está preocupado com pilares do setor. É isso que a gente está sempre focado e é isso que a gente vai estar sempre focado. Você falando das coisas começa a ilustrar assim, a última treta que eu vi assim nos grupos está relacionada, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, está relacionada aos conectores MC4. Hoje, o tanto de produto que está sendo feito em quintal. Sim. Né? Então o cara ele tem uma pequena injetora, ele decidiu produzir conectores MC4, que é um gargalo, vamos dizer assim, com relação ao material elétrico, ao conjunto como um todo. Sim. Se for pensar, quanto que representa isso no equipamento? Né? Não só isso, né? Você tem cabos que são cabos falsos também, né? Tem muita coisa errada, né, acontecendo no mercado. E isso pode se traduzir, e com certeza, em um determinado momento, vai se traduzir em um acidente. Uhum. E esse acidente ele pode custar vidas, né? Então é um desleixo, é uma desvalorização da vida. Uhum. E eu acho que se tiver uma pessoa que morreu por um acidente, já não valeu a pena nem o desenvolvimento do setor, uma criança ou qualquer incidente mais grave, né? E, infelizmente a gente vem notando, né? E isso é típico de qualquer mercado. 10 anos depois da abertura dele, o número de acidentes ele começa a aumentar muito. E a gente está vendo isso no Brasil. E esse ano é exatamente o 10º ano. Né? Então, talvez porque a gente teve alguma economia um pouquinho mais fraca do que os outros países, talvez a gente veja esse pico o ano que vem. Mas pelo tanto de incidentes que a gente está vendo esse ano, é absurdo. Você falou um negócio interessante com relação à cultura nossa, né? Que é assim, a cultura do oportunismo. Então, é algo que não é tão simples a gente mudar só com ações, e ações geram exemplos. Óbvio que tem toda uma métrica para isso se escalar, né? Vamos dizer assim. Cara, tem algo que como empresário, eu imagino que venha de você. Isso venha dos seus valores pessoais. Né? Como instruir as pessoas, de que jeito. E quem te conhece, quem teve a oportunidade já de te conhecer pessoalmente, sabe que você tem uma abertura, você sempre se posiciona de um jeito muito do approach, né? De ombro a ombro. E eu imagino que isso resvala sobre o modelo de vocês fazerem negócio, Também. do grupo fazer negócio. Sim, é importante, né, essa proximidade. As empresas elas crescem, elas tendem a hierarquizar a coisa e deixar uma empresa engessada, uma empresa difícil, a comunicação ser muito difícil. Inclusive agora a gente começou semana passada um programa dentro da empresa de fale com o presidente. Então eu converso com cada pessoa durante 15 minutos. Vai demorar bastante tempo, porque só de CLT a gente tem 260 funcionários. Pouca gente. E se eu colocar as unidades que a gente tem B2B no Brasil e os funcionários que essas unidades têm, são quase 500 famílias que vivem conosco. Então, não só com os nossos clientes, mas dentro da empresa também. Eu falo que não existe hierarquia de relacionamento, existe uma hierarquia só de tomada de decisão. Essa hierarquia é boa. Agora, de relacionamento, a gente nunca teve, nunca vai ter.
Eu tenho muito exemplo do meu pai, da minha família, da minha criação. Não sou sozinho dentro da Ecora, a gente tem um time maravilhoso, os próprios gestores, né? Meu irmão é meu sócio, então a gente tem isso acho que vem da criação também, né? A gente não ter essa arrogância, né? Tem muita gente que disfarça até a ignorância é disfarçada pela arrogância, né? A gente pode ser uma pessoa humilde com conhecimento também. Tem pessoa que confunde fala, pô, o cara quanto mais arrogante, mais ele conhece o assunto. Na verdade é só um disfarce, né, daquela falta de conhecimento. Então a gente procura manter essa identidade e a gente vai continuar sempre assim. Bem falado, Leandro. Cara, quem também te conhece sabe que você tem gosto por uma questão do esporte, que é algo que quem já teve aqui, o Eduardo Nicol teve aqui, o Caio Luciano da Plug teve aqui, eu também pedalo, tem mais um convidado que vai falar hoje que também gosta, que é a bike. E aí, essa atividade, ela proporciona muito do que quem está no solar hoje, não sei se você pensa dessa maneira, mas queria saber a sua opinião, cara. Quem está no solar tem a oportunidade de você ir pedalar à noite e você conhecer um aspecto noturno das luzes e tal, mas quem pedala de dia vê, assim, principalmente na natureza, vê os aspectos lindos ainda que a energia do sol nos traz, como assim, lugares muito bem cuidados, floreados. E a gente estava conversando agora há pouco, falando sobre, né, os prazeres de você ir pedalar e curtir coisas diferentes. Cara, isso você consegue pôr na tua rotina hoje? Na tua rotina Não, com essa não loucura, consigo. essa doideira, você consegue encaixar alguma brechinha para Cara, fazer isso? depois que eu comecei com o solar, o meu hobby acho que é só trabalhar, cara. Eu não encaro como trabalho, na verdade, assim, lógico, eu trabalho o dia todo, madrugada, e é um prazer tão grande, cara, trabalhar com solar, que eu acabei deixando de fazer muita coisa. Durante a minha vida inteira, desde de moleque, eu sempre andei de bicicleta, eu fiz downhill, quando eu morei nos Estados Unidos, eu ia em pista profissional de downhill, todo equipado lá, sofri acidente, comentei com você hoje, sofri acidente com capacete, trincava capacete, mas eu sempre ileso, né? Mas depois do solar eu acabei deixando um pouco de praticar que é gostoso demais, né, bicicleta, né? Na minha região já pedalei muito, só que a minha região você começa a ver uma degradação muito grande, por exemplo, por conta da cana. Sim. A cana de açúcar, ela tomou conta da minha região toda, antes era uma região de café, muita pecuária, laranja, limão, ainda tem alguns cultivos, mas a cana é dominante. E aí que você começa a ver também animais que começam a sair, ele não tem mais, ele tem que sair dali, né, onde era o habitat natural dele, e começa a ir para a cidade. Então já vi tamanduá-bandeira enroscando em cerca dentro da cidade, te mostrei um vídeo, mostrei para o Ricardo hoje um vídeo de um lobo-guará. Anteontem, um amigo meu filmou comendo marmita na cidade. Então, ao mesmo tempo que você vê coisas boas, você também tem uma visão crítica das coisas, né? O etanol é amplamente protegido ou as pessoas elas dizem, pô, o etanol é super sustentável, é a energia do Sim. futuro. É. E, na verdade, eu tenho minhas dúvidas, né? E muita gente tem essas dúvidas também. E eu moro numa região de cana-de-açúcar, né? Mas eu quero voltar. Vou voltar, inclusive, pelo acidente que eu tive que cair de moto em dezembro, quebrei a perna. Eu preciso voltar a pedalar para fortalecer, faço fisioterapia, mas eu vou voltar. Tô até vendo que bicicleta comprar, só não vou comprar igual a do Nicole lá, porque ela custa muito caro. Não, mas Nicole é uma história à parte, né, cara? Mas é assim, muito legal essas questões que você falou, Leandro, com relação ao consumo, né? Então, o setor que a gente está hoje, que você já está há mais de 10 anos, que você escolheu trabalhar, a experiência prévia que você tinha com relação à visão já, um olhar para o setor com relação ao consumo, à sustentabilidade, isso acaba entrando, né, nas nossas veias, mesmo a gente se posicionando como negócio, mas acaba sendo parte de nós, né? E muito legal você falar esses aspectos com relação ao cultivo da cana, a região que vocês têm lá como sede do negócio. É importante também se posicionar quanto ao como o solar, a questão do fotovoltaico, ela tem
imensa possibilidade de se gerar benefícios para a sociedade. E a gente não está falando somente de produto, a gente está falando de como você alertar o teu vizinho a médio prazo e a longo prazo o quanto aquilo pode afetar, né, do teu hábito de vida, o que você vai deixar para os seus filhos. E o que a gente vivencia hoje no negócio que nós estamos está muito atrelado a isso, né? Qual que vai ser o legado? Nosso legado de mudança de matriz energética, nosso legado de como fazer as pessoas refletirem mais com relação ao consumo e otimizar os recursos que já existem e que a gente está negligenciando por conta de muita coisa de economia de escala, né? A maturidade dos combustíveis, das hidrelétricas ou de outras fontes energéticas, que isso precisa de uma vez dar um sacode, e principalmente com relação à mente ou à mentalidade dos empresários, da forma que eles estão consumindo energia hoje. Exato. Então é uma cadeia, né, cara? Exato. É uma coisa assim, eu também não sou chato, tá? Porque às vezes a pessoa ela Eco-chato. entra, ela vira um eco-chato. Eu entendo que nós temos necessidade de combustível, nós temos necessidade do etanol. De novo, tô lá no meio do monte de O olho do usina ali, furacão, né? né? Só que a gente tem que participar dessa transição energética como empresários. O nosso setor ela é um pouco mais simples a gente participar desse movimento, mas outras empresas elas podem também estar participando, adquirindo um sistema fotovoltaico, mais para frente adquirindo aí baterias para poder estar armazenando aquela energia e aos poucos a gente ir saindo dessa dependência, né? Porque a gente vive em sociedade, ou seja, não adianta eu falar, pô, vamos acabar com a cana, vamos acabar com o etanol, mas peraí, e os carros que precisam do etanol? E como que a gente vai fazer, né? Então a gente tem que realmente viver em sociedade e fazer algo para que a gente possa tá deixando alguma coisa para o futuro. Se a gente pensar que, primeiro, dinheiro não é tudo na vida e a gente pode fazer algo diferente, se todo mundo pensar assim, o mundo com certeza ele vai ser muito melhor para os filhos, nossos filhos e é assim que eu penso. Então, de novo, para a gente é muito fácil. Para outras empresas, poxa, mas peraí, para eu fazer alguma coisa, eu preciso gastar. E para eu gastar, de repente hoje eu não posso. Então a gente tem muito casos assim, pessoas querem investir em solar, o solar hoje é um ótimo negócio financeiro. As decisões hoje de compra de um equipamento fotovoltaico, ele não está relacionado, infelizmente, à parte sustentável. Ele só está crescendo e cada vez mais pela parte financeira. Mas tudo bem, né? De novo, a gente vive em sociedade, as pessoas defendem os seus interesses econômicos, elas também estão preocupadas no que elas vão deixar para os filhos, também na parte econômica. Então hoje ele cresce porque financeiramente é um ótimo negócio. Mas acho que vai chegar um momento que isso começa a mudar um pouquinho também. Em outros países é assim, né? Hoje tem a Europa quase toda, os Estados Unidos, já tem aquele consumidor que fala, poxa, eu vou pagar um sistema que vai demorar mais do que no Brasil, inclusive, o retorno financeiro, mas eu quero gerar minha energia limpa, né? Eu quero escolher uma energia limpa. Então a gente tem que tá medindo também essa necessidade, a gente não pode ser muito radical, a gente tem que ir fazendo de pouquinho, acredito na espiral do bem, né? Se eu falo para você, você é meu vizinho, você é meu amigo, você fala para o teu vizinho, para a tua família, a gente vai fazendo essa espiral e o mundo vai ficando cada vez melhor, né? Perfeito, cara. Você comentou, Leandro, anteriormente que você esteve na Intersolar, lá na Alemanha agora, a principal feira do setor, né, que tem os desdobramentos aqui no Brasil. O que você diria nas experiências que você esteve por lá, cara? Fora a parte boa de ver as empresas prosperando, os amigos, tal. O que seria assim a grande lição para quem esteve lá e comparar com o que pode chegar aqui de legal? Poxa, a feira totalmente voltada para bateria e carregador veicular. Impressionante. O pessoal, meus clientes, né? Pô, você foi aí, você tá aí, manda novidades. Teve um monte de gente que falei, cara, novidade aqui são baterias e carregadores veiculares. Não tem quase nada. O restante é tudo que a gente já tem no Brasil, né? A gente, inclusive, tem baterias também, né? A gente está com baterias com sistemas híbridos à pronta entrega, uma coisa da Huawei, super legal, mas ainda é um mercado que é embrionário, né, para nós. Então, o que eu imaginei lá? Eu me senti na Intersolar de São Paulo daqui a 2 anos, que eu acho que é onde a gente vai ver todos os stands com bateria, bateria comercial, residencial, tudo, aquela coisa da Smart City, aquele conceito, o pessoal com aqueles telões mostrando
a cidade inteligente, né? Eu acho que a gente vai ver isso daqui a uns 2 anos no Brasil. O ano que vem a gente começa a ver, esse ano já está tendo alguma procura, o ano que vem eu acho que dá uma aquecida esses sistemas híbridos, com backup principalmente, né? E aí a gente vai estar indo pro rumo ali da Alemanha, nos Estados Unidos é assim também, na Austrália e outros países também. Uhum. Então, basicamente lá é invasão de baterias, que isso está aumentando o preço da bateria. Você vê, a gente vai criando soluções e a gente vai também criando problemas, né? Uhum. Hoje o mercado de carro elétrico, ele consome muita bateria, muitos componentes eletrônicos. O mercado de baterias residenciais de solar também consome muito, então fica uma indústria disputando com a outra quem consegue estar comprando mais e capitalizando mais a produção ali de baterias, e o preço da bateria está subindo, infelizmente. Até eu acho que chegar ali naquela escala onde todas as fábricas começam a ter uma produção em escala, né? Uhum. E aí o preço vai começar a cair de novo. Então você tem o preço cai, o preço sobe pela demanda que está explodindo, talvez pela guerra da Ucrânia. Isso gerou um senso de urgência também no mundo todo, né? E para ficar independente, o pessoal agora está desesperado na Europa porque o frio começa ali em dezembro, novembro, né? Então o pessoal quer estar ali já um pouco mais seguro em relação a essa independência, que eles não vão conseguir, obviamente, migrar, ter essa transição em poucos meses, né? A guerra, se eu não me engano, começou em fevereiro, né, desse ano. Deu 100 dias, né? Esse final de semana deu 100 dias Então, assim, de guerra. basicamente é isso. Na Alemanha a gente viu isso, é como se fosse a gente estar no futuro daqui 2 anos para frente, mais ou menos. Não, legal, cara. Eu cheguei já aí em feira e ouvi esse mesmo tipo de coisa. Ah, isso vai levar 10 anos para chegar no Brasil, vai chegar depois de diversas revoluções, ainda não está preparado. E aí você trouxe o aspecto contrário, né? A gente só já tem a tecnologia, já tem fornecedor, mas a gente não tem escala ainda por conta dessa briga, né? Que, é, a demanda é para o carro, né, para o carregador, é para a residência, e isso ainda vai se adequar. Mesmo o Brasil sendo produtor de alguns dos minerais que fazem parte aí com Exato. relação ao que compõe as principais baterias, as tecnologias mais recentes, né? Mas isso vai se maturar também, eu Sim, não, concordo com você. conversei com o pessoal que são fabricantes, né, em vários países, inclusive. São empresas que produzem terceirizado para várias marcas, inclusive, por exemplo, empresas parecidas com a Foxconn, não vou falar o nome delas porque eu não tenho autorização para falar, mas o que eles falaram do Brasil é o seguinte: o Brasil ele é tão complicado que a estrutura que nós temos no Brasil hoje, dos produtos que eles fabricam aqui, são pessoas brasileiras e a gente de fora, os americanos, os europeus, a gente só vê e confia, porque é uma complicação que a gente não tem em lugar nenhum do mundo, né? Então a gente acha que tem que desburocratizar o país, né? A gente tem que tá incentivando um pouco essa mudança de cultura de burocracia, né? Dar uma simplificada um pouco, aí a gente vai ter condições de fabricar baterias e talvez não ficar dependente de importação desses. Tem muita gente que já está fabricando no Brasil, né? Mas não tem a escala que o mercado demanda e que vai demandar no futuro. Essa é mais uma treta, né, Leandro? Essa questão tributária, a questão de adequação, de como tornar o negócio viável, equalizar essas diferenças entre os estados, quem é produtor, quem não é produtor, como se recolher de um jeito equitativo. É mais uma Não, hoje treta, está né, uma cara? briga, né? Você vê que o próprio gerador fotovoltaico tem estado que para a mercadoria, fala, não, agora vocês têm ICMS, porque mudou agora recentemente algumas NCMs, né? E a gente, para trabalhar, é muito difícil, assim, né? Por exemplo, o Ceará, toda a mercadoria que a gente vai entregar no Ceará, os caminhões são parados, o fiscal, ele ameaça apreender a mercadoria, a gente tem que entrar com mandado de segurança, tirar essa mercadoria com autorização do juiz, ele só aceita a liberação, em alguns casos, com o oficial de justiça entregando em mãos, uma coisa que não tem cabimento, é uma coisa que vem, tem vários indícios, várias normativas, várias regras tributárias que a gente está defendido ali, mesmo assim a gente tem aquele agente dificultador, sabe? Aquela coisa de poder, Uhum. talvez para mostrar que consegue parar a mercadoria, prender mercadoria, e só vou liberar com mandado de segurança. Então isso é um país um pouco complicado. Imagina, para cada estado que você vende, você vai ter que ter você tem, né, uma preocupação diferente. O nosso setor vem sendo beneficiado com a isenção do ICMS
no gerador fotovoltaico, e isso tem que continuar assim, né? O Brasil ainda é um mercado pequeno comparado com outros mercados no mundo. A gente gera muito emprego, faz muito bem para a economia. Todo esse setor que a gente criou hoje deve estar aí 40 mil revendedores no mercado. É um mundo muito grande. Uhum. Tem algumas estimativas que dizem 300 mil pessoas Na trabalhando no cadeia. setor. Então, pô, 300 mil pessoas. Minha cidade lá tem 500 mil pessoas. Se você pegar o adulto que trabalha, tenho certeza que não tem isso. Né? Que ali vai ter, tem os idosos aposentados, tem as crianças. Então a gente está fazendo muito bem para o Brasil, né? E poderia ser muito melhor ainda, né? Se a gente desburocratizasse, simplificasse um pouco essa vida. Importação, você não tem ideia. Você quer falar de treta? Tem treta na importação que, dependendo do porto que você faz a importação de módulos, eles entendem que esse tem IPI, esse não tem IPI. No outro porto, além do IPI, você tem que pagar o ICMS. Poxa, a gente só teve uma troca de NCM também de novo. Todos nós temos defesa a respeito daquela isenção do ICMS e do IPI, e mesmo assim, dependendo isso a gente está falando de Receita Federal, ou seja, todo o país, mas localmente eles têm um entendimento diferente. Em São Paulo está tendo esse entendimento diferente, isso que é péssimo. Nós entramos inclusive na semana passada, com o mandado de segurança também. O juiz falou assim, eu não entendo, basicamente, não escreve assim, porque eles escrevem bonito, né? Falou, basicamente, ele falou, eu não entendo, o fiscal, ele tem o funcionário da Receita Federal, ele tem o auditor, né? Ele tem o poder de definição. Então, a gente teve uma negativa, agora a gente vai entrar com agravo do instrumento, que acho que é o que é chamado isso, para ter alguma análise mais técnica que não seja do juiz. O juiz não tem obrigação também de entender de tudo, né? Senão ele tem que... Não dá, né? Para atender um setor, um segmento só Exato. específico. Ainda não tem. Quem sabe isso seja uma forma de se atender o mercado como ele precisa, para se gerar uma escala, você ter setores ou territórios que tenham um departamento da parte legal que seja especializada no segmento. Cada um tem, né? As associações, elas têm ali os seus setores jurídicos, né? A própria Receita Federal tem também os analistas que podem estar dando opinião de uma forma geral, mas até o momento, para você ter uma ideia, a gente mudou a NCM no início de abril, salvo engano. Em maio ela passou a ser válida, e foi quando começaram os problemas ali, teve uma prorrogação de um mês, e até hoje não existiu uma consulta pública onde a Receita dá uma ordem ali de forma nacional, né? Então a gente vive nessa aventura, né? E eu não posso precificar isso no meu preço, você imagina. Por isso que eu falo, é muito complicado a empresa que importa e faz loucura. Porque é um distribuidor fazendo loucura, um IPI que entre a mais num produto, um ICMS que entre a mais num produto, e ele não precificou, igual eu não precifiquei, só que a minha empresa é saudável. Mas quem está trabalhando ali na margem do desespero, na margem do preço prostituído, esse cara não aguenta um mês de processo com esse tipo de problema, né? Então, mais uma vez, volto ali dizendo que o tanto que é importante, a gente está preocupado com todo mundo. Eu digo que o negócio só é bom se for bom para todo mundo. Não adianta eu fazer um negócio com você bom só para você. Se é ruim para nós, o negócio é péssimo. Né? Ô, Leandro, legal você ter falado isso, porque quando a gente menciona assim, o que rege o setor, quem são as associações que regem o setor, qual é o compromisso de cada uma, tem que ser complementar, tem que ser uma frente única, a informação tem que ser assim, as dificuldades que você enxerga como empresário, elas, por exemplo, tem que ter um distribuidor A, B, C, D, todos eles sendo ouvidos e essas associações ter uma frente única para chegar nos órgãos e cobrar não só essa questão em relação ao produto, mas existem outros desdobramentos. Por exemplo, o empresário que vai e adquire um equipamento contigo, esse cara ele tem que ter não só a questão do equipamento, mas ele tem a parte de implementação do projeto. Que a ANEEL hoje, quem rege o setor, ela não pode ter cada vez mais letargia por conta de uma escalabilidade do setor. Ela não pode ser mais lenta porque aumentou a escala. Ela tem que ser mais rápida, mais ágil, ter mecanismos, ter formatações, pessoas capacitadas. E a gente tem visto o inverso. Então, quando a gente levanta para falar sobre isso, algumas pessoas elas não veem com naturalidade.
E o setor depende dessa agilidade. Mas não acontece, né? Não acontece. Você vê o que está reclamações assim de inúmeras distribuidoras, por exemplo, que estão atrasando os processos, estão entrando ali com picuinhas de, pô, você errou ali uma letra no endereço, umas coisas assim que aí passa 30 dias para frente, o pessoal sem muitos integradores, revendedores, né, eu chamo de revendedores, sem resposta de projetos aí 2, 3 meses. A gente tá vendo problemas ali em Goiânia, principalmente, no Goiás todo, né? O pessoal está desesperado. Tem cliente meu falando, Leandro, eu tenho cliente que está querendo processar. Faz 2, 3 meses os caras não trocam o medidor e o sistema não é ligado e a gente não sabe o que fazer. Então tem gente entrando em Procon, umas coisas assim que são desnecessárias, né? Se a gente está pensando em todo mundo evoluir como sociedade, por que não todo mundo se ajudar? Mas infelizmente não é assim. Nem dentro das nossas próprias associações é assim. A gente tem uma mistura ali de interesses que a gente fica até perdido, né? Não no caso do MSL, não, né? Todo mundo sabe o tanto que eu apoio o Everton, meu amigo, e o tanto que ele faz bem para o setor. Não tenho sempre tô aberto em falar disso. Mas a gente vê outras entidades aí que, poxa, distribuidora, junto com empresa de mercado livre, junto com um distribuidor de equipamento, junto com um integrador. Mas peraí, o nosso setor, geração distribuída, a gente não poderia ficar ali só distribuidores e revendedores, por exemplo, para estar discutindo ali o que realmente nos interessa? A partir do momento que você coloca outros setores ali dentro, que já têm associações, inclusive, por exemplo, né, as distribuidoras têm a Abrad, elas não precisariam de outra associação, né? Então estão ali para quê, né? Não sou contra a distribuidora nenhuma, pelo contrário, já fiz negócio com algumas já, mas é uma questão de novo, vamos pensar na sociedade, vamos pensar no mundo melhor, vamos todo mundo se entender de uma forma, não de, poxa, eu vou defender meu interesse aqui, vai ser bom só para mim, para você vai ser péssimo. Vamos tentar achar um caminho, né? Eu acho que é o segredo da vida, né? Pô, legal. Leandro, cara, tem muita coisa pra gente conversar, vamos ter que fazer uma edição 2, cara. E, pô, queria te agradecer pelo tempo que você veio até aqui. Eu acredito que as pessoas não se unem por acaso, né? Se existem pontos de contato que possam gerar boas energias, boas relações, esse é muito do propósito do Treta Talks, do projeto. Trazer os amigos, os parceiros para vir aqui trazer um aspecto não só que envolve negócio, mas as pessoas que estão por trás, o jeito que as pessoas fazem negócio, o jeito de você se posicionar, como você se preparou, e isso que é o que a gente gosta de ver. Foi legal que você trouxe um catadão de tudo isso. Queria te agradecer mais uma vez, cara, por você ter vindo, se deslocado. O carinho de vocês aí, tanto do Ricardo, agora aqui na casa do Ricardo, quero vir com mais tempo também. Quando eu fui na sua casa também, a receptividade sua, um carinho assim muito legal. Eu acho que o que o Treta faz é provocar essas discussões, é muito importante, porque você vai estar conversando comigo, eu tenho um perfil, você vai conversar com outras empresas, tem outro perfil, e acho que esses diferentes perfis, né, que a gente tem dentro das nossas empresas, dentro da nossa família, e eles se entenderem e deixarem uma coisa cada vez mais harmoniosa, às vezes isso vem pela treta, né? Se você não treta com ninguém, você não vê o ponto de vista diferente de um e de outro. A partir do momento que a gente vê essa diferença, a gente pode, de novo, né, chegando naquele balanço legal, aquela harmonização, né, de pessoas, de empresas, do nosso setor como um todo. Então, vocês estão de parabéns aí, cara. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Ter vindo aqui para mim é um prazer e vou voltar aqui. Vou voltar na tua casa também. Vocês estão convidados a ir lá para São José do Rio Preto também para ficar lá com a gente lá na Ecofarm e fazer festa, também se divertir um pouquinho, né? Andrão, tá bom? Obrigado, Léo. Obrigado mais uma vez. Mesmo, obrigado, audiência da Solar TV. Fique com a gente, tem muito mais treta aqui para acontecer. É só o começo. Um grande abraço.